Tem uma armadilha silenciosa sabotando a vida de muita gente. E o pior é que ela parece normal. Você começa algo certo, faz esforço por alguns dias, não vê resultado rápido e conclui que não está funcionando. É aqui que muita gente abandona o que poderia transformar a própria vida. Não porque escolheu errado, mas porque esperou o retorno cedo demais. E isso vale para quase tudo. Para quem decide economizar, para quem começa a estudar, para quem tenta organizar a vida financeira, para quem quer sair do automático. A pessoa dá os primeiros passos, olha para o cenário e pensa: fiz tudo isso e ainda parece pouco. Então desanima, recua. Volta ao padrão antigo e chama isso de fracasso, mas talvez não tenha sido fracasso. Talvez tenha sido só impaciência. Porque uma das maiores armadilhas da vida moderna é a gratificação instantânea. Nós vivemos cercados por recompensa rápida. A comida chega em minutos. O vídeo começa na hora. A compra acontece com um clique. A distração está sempre à mão. E até nas redes sociais, o cérebro se acostuma a pequenas doses de recompensa imediata. Tudo isso vai treinando a mente para uma lógica perigosa. Se não veio rápido, parece que não valeu a pena. Só que a vida real não funciona assim. Prosperidade não funciona assim. Transformação não funciona assim. Construção séria não funciona assim. O problema é que nosso cérebro gosta do agora. Ele foi treinado para valorizar o benefício imediato. E por isso, muitas vezes parece mais vantajoso escolher uma recompensa menor hoje do que uma recompensa maior no futuro. Esse padrão explica muita coisa. Explica por que alguém prefere gastar agora em vez de construir depois. Explica por que a pessoa quer resultado visível antes de ter construído base. Explica por que tanta gente desiste no meio do processo. Porque, quando não vê progresso rápido, começa a sentir que o esforço foi inútil. E esse é um erro muito caro financeiramente, muito caro emocionalmente, muito caro na construção de uma vida sólida. Pensa em alguém que decide economizar dinheiro. Depois de um mês, olha para a conta e percebe que ainda está longe do objetivo. O valor acumulado parece pequeno, o impacto parece invisível. Então vem o pensamento: isso não vai mudar nada. E é aí que a tentação de voltar ao velho padrão fica forte de novo. Mas deixa eu te mostrar isso de um jeito simples. Imagina um cubo de gelo a 10 graus negativos. Você começa a aquecer devagar. -9, -8, -7, e aparentemente nada muda. Você continua. -6, -5, -4, ainda nada. Até que chega em 0 grau e o gelo começa a derreter. O que isso significa? Que o esforço anterior não foi desperdiçado. Ele estava acumulando energia para tornar possível a transformação. É exatamente assim que muita mudança real acontece. Os primeiros passos quase nunca parecem grandiosos. Eles parecem pequenos, lentos, pouco impressionantes. Mas isso não significa que estejam sendo inúteis. Significa que estão preparando o terreno. A prosperidade funciona muito mais como acúmulo do que como explosão. São pequenas decisões diárias, repetidas ao longo do tempo, que criam os grandes resultados. Economizar em vez de gastar. Estudar em vez de procrastinar. Persistir em vez de desistir. Repetir o certo mesmo quando ainda não parece suficiente. Tudo isso vai se acumulando. E uma hora, o que parecia invisível começa a aparecer. Mas para chegar nesse ponto, você precisa de uma coisa que quase ninguém quer treinar: paciência. Paciência para continuar antes de ver o gelo derreter. Paciência para agir certo, mesmo sem aplauso imediato.
paciência para respeitar o processo, paciência para entender que consistência quase sempre parece pequena no começo. E aqui entra uma segunda peça muito importante. Não basta ter garra, você também precisa de hábito, porque garra e hábito não são a mesma coisa. Garra é a força que te empurra para frente nos momentos difíceis. É a intensidade, é o compromisso, é o eu vou continuar. Hábito é o que dá estrutura para essa força não se perder. Pensa num rio. A correnteza empurra a água para frente, mas sem um leito bem definido, essa força se espalha e se dissipa. A garra é a correnteza, o hábito é o leito do rio. Um empurra, o outro direciona. É por isso que tanta gente vive explosões de motivação e depois volta ao ponto de partida. Tem garra por alguns dias, tem intensidade, tem energia, mas não construiu rotina, não criou estrutura, não organizou repetição. E sem hábito, a força se perde. Por outro lado, também existe o oposto. Tem gente que tenta viver só de hábito, mas de forma mecânica, vazia, sem propósito e sem presença. Aí a vida vira rotina sem crescimento real. Para construir algo sustentável, você precisa dos dois. Garra para atravessar os momentos difíceis e hábito para transformar esforço em caminho contínuo. Essa união muda tudo, porque a mudança deixa de ser um momento de emoção e passa a ser um padrão de evolução. E isso corrige uma ilusão comum. Muita gente ainda espera uma grande virada, um dia perfeito, uma motivação fora do normal, uma decisão tão forte que tudo muda de uma vez. Mas a vida raramente muda assim. Na maioria das vezes, ela muda em silêncio, num gasto evitado, numa escolha certa repetida, num estudo feito sem vontade, num não dito ao impulso, num sim dito ao longo prazo. O que transforma não é só o grande gesto, é o acúmulo. E quem entende isso, começa a olhar para as pequenas escolhas com mais respeito, porque percebe que elas não são pequenas de verdade, são sementes. Então, talvez a pergunta mais importante de hoje não seja por que ainda não mudou? Talvez seja, eu estou respeitando o tempo que uma mudança séria exige? Porque se você continuar exigindo o resultado imediato de um processo que é cumulativo, vai abandonar cedo demais aquilo que poderia construir sua próxima fase. Mas se aprender a sustentar pequenas escolhas por tempo suficiente, algo começa a acontecer. A força deixa de depender do humor, a disciplina deixa de parecer castigo e a transformação deixa de ser promessa, para se tornar consequência. No fim, prosperidade não é sobre pressa, é sobre continuidade, não é sobre explosão, é sobre acúmulo, não é sobre fazer muito por 2 dias, é sobre fazer o certo vezes suficientes para que o resultado apareça. Então eu quero te deixar com uma pergunta final. Você está desistindo porque realmente não funciona? Ou porque ainda não teve paciência para chegar no ponto em que o gelo começa a derreter? Se esse vídeo falou com você, curta, se inscreva no canal e siga, porque essa é uma sequência e o próximo vídeo sai na semana que vem, continuando essa jornada passo a passo. Nos vemos no próximo vídeo.